Assim como os judeus eram espiritualmente filhos de Agar e eram escravos por nascimento, os crentes em Cristo são filhos de Sara, que figuradamente é a mãe de todos nós e representa a igreja de Cristo. Veja o que diz o verso 26. Primeiro, no verso 25, ele já vimos, né, que ele estabelece toda essa relação. E no verso 26, que é o mais difícil, ele diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Agora, né, como é que vamos resolver isso aqui? Vamos começar com o mas. O mas introduz o contraste. O contraste é com a Jerusalém atual, a Jerusalém física, da época de Paulo, que era escrava com seus filhos. Paulo diz, olha, Jerusalém é a Jerusalém atual, ela representa o judaísmo que está debaixo da escravidão da lei. Sara, por sua vez, Sara atende a outra ponta da comparação, é representada ou significa a Jerusalém lá de cima. E ela é a mãe de todos nós. Quer dizer, nós somos filhos de Sara. Ela é a mãe de todos nós. Como assim? Porque ela teve o filho segundo a promessa. Dela veio Isaque, de quem veio o Cristo. Lá no livro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, Pedro se dirige às mulheres e diz assim: vocês têm que ser obedientes como foi Sara, da qual vocês são filhas. Então, essa ideia de que nós somos filhos de Abraão, ela também é expressa na Bíblia com essa ideia de que nós somos filhos de Sara, em contraste com os filhos de Agar, que são todos aqueles que procuram se justificar pela lei. E aqui Paulo dá uma flip. Isso aqui, o que Paulo está fazendo aqui, com certeza deixaria ou deixava os judeus furiosos com ele. Não é à toa que eles queriam matar Paulo onde Paulo saía pregando. Porque Paulo está dizendo, olha, judeus, vocês pensam que são descendência de Abraão, filhos de Sara? Vocês não são. Quem são somos nós, cristãos, porque nós nascemos pela fé, somos filhos da promessa. Enquanto que vocês, na verdade, são filhos de Agar e de herdeiros com Ismael, escravos, porque vocês tentam se justificar pela carne, pelas obras da lei. Exatamente o contrário, ou seja, não é uma questão de descendência biológica. Eu sou descendente de Abraão, sou judeu, portanto, eu sou do povo de Deus. Não é a questão de descendência biológica, mas a descendência é espiritual. Todo aquele judeu ou gentil que quiser se justificar diante de Deus pela carne, pela obra da lei, ele é filho de Agar, como Ismael, que já nasceu escravo. Todo aquele judeu ou gentil que crê no Senhor Jesus para ser justificado pela graça, mediante a fé em Cristo somente, esse é filho de Sara, portanto, herdeiro da promessa. Essa comparação, Paulo diz, já estava prevista pelo profeta Isaías. E aí ele faz a citação aqui no verso 27, de Isaías 54, verso 1. Eu vou ler outra vez, mais uma vez, só Paulo para ver isso aqui. Alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. A interpretação evidente dessa passagem aqui, que Paulo está fazendo, é que Agar é a mulher casada, mencionada aqui na profecia de Isaías, e que tem filhos, muitos filhos. Sara é a estéril, a abandonada, mas que mais tarde vem a ter mais filhos do que a outra. Agar representa todos aqueles que querem estar debaixo da lei para a salvação, enquanto que Sara representa todos aqueles que creem na promessa e se tornam livres mediante Cristo. E no Salmo, a estéril é Sara, que não deu à luz, mas que ela devia se alegrar, porque os filhos que ela vai ter são mais numerosos do que os filhos da que tem marido, a referência a Agar. Nem todos os pontos da comparação batem, mas isso faz parte das comparações, não é? Elas têm um ponto de comparação. Nem tudo exatamente corresponde. Mas Paulo vê aqui em Isaías já uma profecia
de que Sara seria a mulher frutífera, a princípio estéril, ela seria a mulher frutífera que geraria filhos para a salvação, enquanto que Agar, a princípio fértil, porque teve Ismael, mas depois seria abandonada e desprezada, como nós veremos aqui em seguida, né? Do verso 28 até o verso 31, ele faz as aplicações. Paulo agora parte para as aplicações práticas. Ele vai fazer o contraste de filhos da carne e filhos do Espírito. Eu vou ler aqui do verso 28 até 31. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ele não está falando para os judeus, ele está falando para os irmãos em Cristo, né, que eram gentios. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão. Olha os pontos aqui. Nós podemos ver uma série de pontos aqui que eu elenquei para vocês. O que é que Paulo quer dizer aqui? Primeiro, que os crentes em Cristo são como Isaque. São filhos da promessa, verso 28, e nasceram pelo Espírito, verso 29. Segundo, que os judaizantes e todos aqueles que queriam guardar a lei eram como Ismael, nascidos segundo a carne, verso 29, e escravos debaixo da lei. Terceiro, eles perseguiam os cristãos, hoje, no tempo de Paulo, como Ismael perseguia Isaque no passado, caçoando e zombando, verso 29. Os judaizantes, então, que estavam entrando nas igrejas da Galácia, deveriam ser rejeitados e expulsos da igreja, como Ismael foi expulso juntamente com sua mãe, verso 30. Somos filhos de Sara, a mulher livre, filhos da promessa, nascidos pelo Espírito, verso 31. Portanto, a aplicação é óbvia. Os gálatas deveriam rejeitar o ensino dos judaizantes da mesma forma que Agar e seu filho Ismael foram rejeitados e expulsos do clã de Abraão. Devemos ficar firmes em Cristo, na graça do Evangelho, porque nós é que somos a verdadeira descendência de Abraão. A tipologia pode ser, finalizando aqui a exposição, a tipologia pode ser resumida dessa forma. Agar corresponde à escrava, à aliança do Sinai, a Jerusalém presente, ao povo judeu, a Ismael, ao nascimento segundo a carne, aos judaizantes que estavam entrando nas igrejas da Galácia, ao papel de perseguidores e, por fim, a condição de ser expulso. É isso tudo que Agar representa. Já Sara, na outra ponta da comparação, ela corresponde à livre, à nova aliança, a Jerusalém do alto, à igreja de Cristo, a Isaque, ao nascimento segundo a promessa, ao nascimento segundo o Espírito, a condição de perseguida e, por fim, a posição de herdeiro. São essas as duas comparações e tudo que está atrelado a elas. O que é que isso tem a ver conosco hoje, né? Que aplicação isso tem a ver para nós hoje? A mesma aplicação desde o começo que a gente começou a expor o livro de Gálatas. A justificação não é por obras, não é por tentativa humana sua. Isso, de acordo com Paulo, é a mesma coisa de eles quererem ter um filho usando o estratagema da escrava. É uma atitude carnal. Se você, no seu coração, tem alguma expectativa ou alguma esperança de ser salvo com base em algum mérito, alguma coisa que você é, alguma coisa que você faz, você é filho de Agar. Então examina seu coração. Porque para ser filho de Sara, ser filho da promessa, pelo Espírito, é mediante a fé em Cristo somente. Não há negociação aqui. Não há. Veja que ruptura profunda Paulo faz entre os dois caminhos. Não há possibilidade de combinar como o catolicismo romano na idade medieval com o semipelagianismo ou um sinergismo em que, de alguma forma, o homem ele não é responsável sozinho pela sua salvação, mas ele colabora em parte para a sua salvação. Isso aí foi um dos motivos que levou à reforma protestante.
exatamente esse sinergismo da soteriologia católica. Outra coisa que nós podemos aplicar para nós, mais uma vez, é ficar maravilhados da judaização das igrejas evangélicas, onde muita gente pensa que voltar aos costumes de Israel é progredir, é avançar, é ser mais espiritual, quando, na verdade, a palavra de Deus olha para tudo isso de maneira derrogatória, como algo que já passou, que já teve seu valor, mas não mais hoje. E, por último, você não é Paulo quando for interpretar a Bíblia. Então, você não pode encontrar sentidos que não sejam os sentidos óbvios, naturais, de preferência literais do texto. E só apelar para a espiritualização quando o texto exigir. Por exemplo, disse Jesus, eu sou a porta. Você não vai interpretar isso aí literalmente. É óbvio, o texto está pedindo para ser interpretado figuradamente. Mas quando o texto não pede, geralmente o sentido natural é o sentido certo, é o sentido correto pretendido pelo seu autor. Desconfie de todo pregador que alega ter descoberto sentidos no Antigo Testamento ou no Novo que não são sentidos óbvios, claros e evidentes a todos. Hoje, o significado da Escritura é público, por assim dizer. E não existe mais gente como os apóstolos dizendo assim, Deus me deu uma revelação a respeito do sentido de um determinado texto. Como, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, está dito que naquele dia 7 mulheres pegarão de um homem e dirão, casa conosco, se referindo ao período do cativeiro babilônico, quando havia um desespero geral, carestia, fome, e as mulheres dependiam do marido para ser o provedor naquela época. Os Mormons disseram que isso é uma revelação que tem no livro de Mórmon, que serve de base para poligamia hoje. Serve de base para poligamia hoje. Mas how so? Não é? Se era, por que no Novo Testamento isso não está claro? Por que em nenhum lugar do Novo Testamento poligamia é defendida? Então desconfie dessas interpretações particulares, diretas e que vão contra a interpretação histórica, do cristianismo histórico a respeito do significado da Escritura. E vamos pelo sentido simples. Por isso que uma regra boa de interpretação do Antigo Testamento é interpretar a partir do Novo. Como é que os autores do Novo Testamento interpretam o Antigo Testamento? Como é que eles veem determinadas passagens? E aí, se nós seguirmos essa regra, nós estaremos seguros. Amém? Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te damos graças pelo teu servo, o apóstolo Paulo, que com um coração pesaroso, triste, frustrado até, escreveu essa carta pelo teu Espírito a seus filhos espirituais que estavam querendo abandonar o evangelho da graça pela escravidão da lei. Te agradecemos porque essas lições permanecem para todo sempre. Ajuda-nos a ficar firmes naquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Detalhe aqui, né, que eu falei que Paulo estava meio que agitado, né, porque ele não completa... de vez em quando ele faz, né, a gente chama de anacoluto. Paulo está dizendo uma coisa, aí de repente ele lembra de outra coisa, aí faz um desvio, explica aquela coisa, aí volta para o tema. Quando ele faz isso é maravilhoso. O ruim é quando ele começa, faz o desvio e nunca volta. Então, aqui a gente tem um caso, né, em que ele fazendo o paralelo. O que é que está faltando nesse paralelo aqui que vocês acham? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre e é a nossa mãe. O que é que está faltando aqui no paralelo? Sara corresponde ao Monte Sião, né, que representa a Jerusalém. Então está implícito aqui, né? A gente tem que cavar para poder desenterrar o paralelismo aqui completo. Amém? Isso tem a ver com a doutrina da inspiração. Se Paulo era inspirado para escrever Escritura, isso incluía, já que a escrituração do Novo Testamento é toda baseada no Antigo, isso incluía ver significados onde o olho
desassistido do Espírito Santo não veria. Então, eu e você não veríamos esse significado. Mas o que a gente... Como é que os estudiosos resolvem essa questão? Então, você vai ter primeiro a linha do sensus plenior, que é definida, por exemplo, pelo Moisés Silva e ele escreveu um livro juntamente com um outro estudioso muito conhecido. Foi meu professor, inclusive, né? O Kaiser. Tanto Moisés quanto o Kaiser, não. O Moisés foi meu professor, meu orientador, na verdade. Escreveram um livro sobre interpretação, onde ele aborda esses problemas e ele estabelece o conceito de sensus plenior, o sentido pleno. Esse sentido pleno é o sentido último do texto e que nem sempre o autor humano tinha consciência. Um outro exemplo que fica mais fácil. Oséias, capítulo 2, verso 1, o profeta diz assim: do Egito chamei meu filho. Ele estava se referindo à libertação de Israel da escravidão no Egito. Mateus interpreta essa passagem se referindo ao menino Jesus vindo do Egito para a sua terra natal. Então, o sentido pleno de Oséias 2:1 é aquele que foi dado por Mateus. Pode ser que Oséias, quando escreveu, ele não estava consciente. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, percebeu que aquele era o sentido final. Então, essa é a primeira solução. É a questão do sensus plenior. A outra solução é de um pessoal um pouco mais fechado, que diz que, para que a gente possa manter a regra de que o texto quer dizer o que o autor quer dizer, a gente não pode atribuir a um texto um significado que vá além do pretendido pelo autor humano. Então, isso foi defendido pelos teólogos lá da escola de Antioquia, do século IV, em oposição a Alexandria, no século II. E eles tinham um nome para isso, que, como sempre, minha memória está sempre me traindo, precisava lembrar das coisas, mas eu esqueço e depois lembro. Aí esqueço de novo. É uma tortura. Mas eles têm um nome para isso aí, que eles diziam que era que o autor ele tinha consciência de todos os sentidos possíveis contidos naquilo que ele escreveu. Então, isso significa que Oséias, quando escreveu do Egito chamei meu filho, ele sabia que aquilo ali um dia representaria a chegada do Messias vindo do Egito, porque ele vê o paralelo. Do Egito chamei meu filho, o Messias é filho de Deus. Então, ele via um paralelo aí. Mesma coisa a profecia de Isaías sobre a mulher estéril. Isaías teria tido conhecimento, por analogia ou por qualquer outra coisa, que aquilo representaria a aliança da graça e a aliança da lei no futuro. Então, you can pick. Você pode escolher ou a sensus plenior ou essa daí. Eu prefiro a do sensus plenior. Eu acho que faz mais sentido. Os profetas perceberam sentidos em textos do Antigo Testamento. Por exemplo, duvido que Moisés, quer dizer, não posso dizer que eu duvido, mas me parece muito improvável que Moisés tinha consciência de que o relato de Sara e Agar que ele escreveu, no fundo e no final, representavam duas alianças, dois caminhos, dois tipos de gente, os que seguem a lei e os que seguem a graça. Eu não sei o quanto Moisés estava consciente, mas para Paulo é isso que o texto significa. Então, é aí. Não tenho como desculpar Paulo. Só explicar aí possíveis alternativas. Sim, desculpa. Boa noite, pastor. Esse texto que acabamos de ver, ele tem alguma relação com Gênesis 6? Eu já vi, e acredito que seja, quando fala filhos dos homens seriam filhos de Agar, e filhos de Deus, filhas de Deus seriam filhos de Sara? Não, porque bem antes, esse episódio de Gênesis 6, ele é bem antes de Sara e de Agar.
Então, seria um anacronismo a gente pegar a história de Sara e Agar e jogar lá para Gênesis 6. Ou então eu não estou entendendo sua pergunta. Existe filhos de Deus, anjos, por exemplo, vindo para a terra? Porque o texto diz, né? Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Eu vi pregações onde filhos de Deus seriam as filhas de Sara e filhos do homem seriam as filhas de Agar. Ou seja, aqueles salvos e os não salvos, eles se misturaram. Não, eu acho que não tem nada a ver, não. Não tem relação. Não tem relação nenhuma. Os filhos de Deus ali dificilmente seriam anjos. Os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Descendente de Sete, que é a linhagem santa, a linhagem por onde vem a promessa. E os filhos dos homens é a descendência de Caim. O que aconteceu foi que eles se misturaram e a promessa e a descendência santa se misturou. E Deus disse, agora nós temos que começar tudo de novo. Aí mandou o dilúvio, só salvou Noé, que é descendente de Sete. Descendente de Sete. A ideia de que são homens, isso aí, que são anjos, os filhos de Deus são anjos, está baseada numa interpretação de um livro apócrifo, segundo o livro de Esdras. É lá que diz que lá aqueles filhos de Deus eram anjos. A dificuldade toda é que se forem anjos, eles desceram e casaram, contrariando o que Jesus falou, que anjos não casam nem se dão em casamento. Né? A dificuldade também está na interpretação lá da palavra gigantes, nefilim, no hebraico. Que significa pessoas poderosas, não quer dizer necessariamente gigantes, mas pessoas, governadores, gente de grande poder. Então, tem algumas dificuldades aí com essa interpretação de Gênesis 6, se referindo a anjos. Tá bom? Vamos lá. Obrigado. Pastor, boa noite. A interpretação de Paulo nesse texto é utilizada uma alegoria para argumentar, de certa forma, para que os gálatas não se concentrassem naquilo que os judaizantes estavam tentando propor e estava demonstrando isso com essa alegoria. Pensando numa aplicação para os dias de hoje, é nítido quando você vê uma igreja trazendo para si elementos judaizantes para o culto e tudo mais. Da mesma forma, nós também podemos interpretar que não somente elementos judaizantes, mas elementos de outras doutrinas religiosas se aplicam também a essa situação, para trazer para o culto, para trazer para o cerne da igreja, elementos que não têm absolutamente nada com relação à base fundamental da palavra de Deus? Acho que sim. Porque o princípio é esse aí. No caso de Paulo, eram judaizantes que queriam impor a lei de Moisés aos gentios que eram cristãos. No nosso caso, é raro, pouca coisa disso aí acontece hoje, mas em compensação você tem usos e costumes, você tem a prática de certas liturgias religiosas, obrigações financeiras e uma série de outras coisas que são colocadas como dever e às vezes até condição para a redenção, e que é uma perversão do Evangelho da Graça. Então, tudo que representar isso pode se enquadrar no propósito da alegoria. Não só a lei de Moisés, mas a lei dos homens. Perfeito. Então, qualquer influência que não seja de fundamentalmente bíblica, você tem que ter equilíbrio para que isso não possa ser encarado como a mesma aplicação que Paulo estava falando para os Gálatas. Certamente. Perfeito. Qualquer coisa que adicione ao Evangelho de Cristo é Agar. A afirmação de que nem todos são filhos de Deus é um tema que provoca reflexão profunda e que merece ser abordado com carinho e atenção. A ideia de ser filho de Deus
transcende uma relação meramente física ou biológica. Trata-se de uma relação espiritual que envolve diretamente o coração e a decisão de cada indivíduo. Quando falamos sobre essa paternidade, entramos no reino das escolhas e dos relacionamentos. Na visão cristã, todos são criados por Deus, e isso nos dá uma dignidade inata, mas ser chamado de filho ou filha vai além de simplesmente ser parte da criação. É necessário estabelecer um laço íntimo que se forma pela fé, pela aceitação e pela busca sincera do Criador. A relação de filiação é muitas vezes comparada a um relacionamento familiar. Assim como em uma família, ser considerado filho ou filha envolve intimidade, amor e compromisso. Não basta apenas reconhecer que Deus existe, é preciso abrir o coração e convidá-lo a assumir o lugar de pai em nossas vidas. Isso implica uma entrega total e uma disposição em seguir seus caminhos, em buscar entender seus ensinamentos e em aplicar esses princípios no nosso cotidiano. A escolha de entrar neste relacionamento é individual e não automática. Enquanto Deus ama a todos e deseja que todos se aproximem dele, a realidade é que cada um deve responder a esse chamado de maneira pessoal. É nessa resposta que se forma a verdadeira filiação. Em um mundo onde muitas vozes competem pela nossa atenção, é essencial parar e refletir sobre a importância dessa decisão. Escolher seguir a Deus não é apenas uma escolha ideológica, mas uma transformação de vida que impacta não só quem somos, mas também como vivemos e nos relacionamos com os outros. A filiação a Deus nos convida a uma nova identidade, uma nova maneira de ver o mundo. Quando reconhecemos que somos filhos e filhas de Deus, começamos a enxergar nossa vida e a vida ao nosso redor sob uma nova luz. Isso gera responsabilidade, pois agora temos um propósito maior a cumprir. Somos chamados a viver com amor ao próximo, a exercer a bondade e a ser signos de esperança em meio a um mundo muitas vezes caótico. A presença de Deus em nossas vidas nos motiva a agir e a nos empenhar em causas que promovam a justiça, a paz e a compaixão. Contudo, é importante lembrar que essa relação não é forçada. Deus nos criou com livre-arbítrio, permitindo que cada um escolha seu caminho. Essa liberdade é um presente, mas também uma responsabilidade, pois a escolha de se afastar-se dele pode levar a consequências que afastam a pessoa da plena experiência que a filiação oferece. A anulação desse convite divino pode resultar em uma vida marcada pela solidão, pela falta de propósito e pelo vazio existencial. A filiação é, portanto, um chamado para a conexão. Quando aceitamos esse chamado, somos envolvidos por um amor que ultrapassa entendimento, um amor que nos transforma e nos abraça em nossas fraquezas e limitações. Essa relação de afeto nos ensina sobre perdão, misericórdia e novas oportunidades de recomeçar. Sendo filhos e filhas de Deus, somos também convidados a ser agentes da mudança no mundo. Isso significa que, ao vivermos o amor de Deus, contribuímos para uma sociedade mais justa e solidária.